A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Raimundo. Eu quero contar o meu testemunho para você, pastor Raimundo. Eu quero lhe falar a respeito do que Deus fez na minha vida. Muitos anos eu passei sendo usuário de crack. E nas vezes que eu ia para a boca de fumo, eu ia louvando e voltava louvando ao Senhor. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que eu usava o crack, eu orava para Deus para me tirar daquela situação. E muitos anos e nada acontecia. Continuava eu escravo do inimigo da minha alma. E o vício estava cada vez me atormentando, cada vez mais eu me aprofundava, né? E eu não via solução para minha vida. Mas durante a noite Deus me dava sonhos a qual eu quero lhe contar esses sonhos. Deus ele me fazia eu ver, né, o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer na minha vida, na minha história. E Deus também vai fazer na tua história. Então, amado de Deus, chegou um certo tempo da minha vida e Deus me mostrou em sonho eu sentado na beira da praia e ali havia eu sentado na beira da praia e era trevas, era noite. Então surgiu um homem de cabelos brancos a qual eu não poderia ver o rosto. Então esse homem me convidava para mim seguir ele. E quando ele andava, era num caminho muito estreito dentro de uma mata. Um caminho muito estreito, não tinha como outra pessoa passar por ali. Não tinha como. Era somente eu e ele. Então esse caminho era trevas, era noite, era muito escuro. Mas esse homem, aonde que ele ia, aquele caminho ficava brilhando, aquele caminho era iluminado pela luz desse homem. Então esse homem me levou em um certo lugar, a qual esse lugar havia uma fornalha. Essa fornalha é um forno, não sei se vocês conhecem, forno de fazer bolo. Então ali havia uma fornalha, a qual só havia cinza, não havia fogo mais no forno. Por trás do forno havia muito cinza. E esse homem começou a retirar, a mover, né? A mover a cinza de um lado para outro, fazendo esse gesto, ó, de um lado para outro, de um lado para o outro. Então eu não aguentei e perguntei: Senhor, o que tu procuras, né, no meio dessas cinzas? Ele disse: eu procuro uma pedra preciosa que está aqui em meio às cinzas. Eu disse: Senhor. Ele disse: observe bem o que vai acontecer. Então ele deu mais 2 movimentos de um lado para o outro ali naquela cinza. E de repente surgiu uma pedrinha pequena no meio daquele monte de cinza. Há uma pedra. Então aquela pedra ele pegou na sua mão, colocou bem no meio da sua mão, né? Colocou bem no meio da sua mão. Então naquele momento aquela pedra ela parecia uma brasa, mas ela estava sem cor, ela estava sem brilho. Então ele disse: observa bem o que vou fazer, observe bem. Então ali ele com a pedra na mão ele começou a soprar. E Deus também vai soprar toda a sujeira que está na sua vida. Então vamos lá, o que a palavra, ele me mostrou. Então naquele momento ali que ele estava com aquela pedra na mão, ele começou a soprar naquela pedra. E aquela pedra, ela estava coberta de cinza ainda, né? Então ele começou a soprar naquela pedra e soprava ele assim, ó: olha o sopro do Espírito Santo aí na tua história, na tua vida. Aí ele começou a soprar e soprar. Então, quando ele soprou sobre essa pedra brilhou tanto na mão dele que o brilho dessa pedra fruscou os meus olhos. Eu acordei na mesma hora com o brilho dessa pedra. Amado de Deus, você é uma pedra preciosa para Deus.
E Deus estava mostrando para mim que eu era uma pedra preciosa, eu estava na cinza, eu estava no pó. Mas assim ele ia me pegar na mão, ia remover toda a impureza que estava sobre mim, eu ia brilhar na mão dele. E Deus também está falando para a tua vida que você vai brilhar na mão dele. Mas é necessário também tu escolher a segui-lo. É necessário você seguir ele. Mas, pastor, o senhor foi liberto depois dessa visão? Não. Ainda tive outros sonhos. Quais esses sonhos? Deus ainda me mostrou em um sonho de um homem velho, né? Passou correndo. Eu estava sentado na beira de um caminho. Então esse homem passou correndo, um velhinho, bem velhinho. Mas eu também não tinha permissão também de ver o rosto dele. Então quando ele começou a correr e passou correndo, eu disse, não, eu tenho que saber o que esse homem vai fazer. Eu preciso saber. Então eu comecei a correr atrás desse homem, para saber o que ele ia fazer. O que esse velhinho corre tanto, eu quero saber o que ele vai fazer. Por que ele está com tanta pressa? Então eu segui ele. Então eu fui também atrás dele e eu não alcançava ele. Então eu corri, ele correndo cada vez mais. E nessa carreira dele ele mostrou 3 igrejas, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele continuou correndo. Quando chega mais na frente havia uma grande muralha, um grande muro. E ele pulou esse muro. Mas esse muro era muito alto. Mas eu queria saber para onde ia aquele senhor, aquele homem velho. Então eu pulei para o outro lado do muro, assim como ele também pulou. E quando eu cheguei do outro lado, havia um rio. E ele já estava do outro lado do rio. E eu perguntei, Senhor, como tu chegaste aí do outro lado? Ele disse, venha. Eu disse, Senhor, não sei nadar. Ele disse, venha. Eu disse, não, Senhor, não sei nadar. E ele respondeu mais uma vez com autoridade, venha. Então, nesse momento, eu comecei. Só que antes eu olhei para a água, né? Dava para ver o chão, né? Dava para ver o fundo do rio. Então, naquele momento ali, eu estava observando que dava para ver o chão. Mas eu fui caminhando sobre as águas. Olha, observa bem. Eu caminhei sobre as águas. Na visão do sonho. Então ali eu caminhando, né? Sobre as águas. E na hora que eu toquei o primeiro pé, a água ficou suja. Ficou barrenta. Então eu continuei a caminhar ali. Sobre as águas. Quando eu cheguei do outro lado, eu disse, Senhor, a água estava limpa. Mas quando eu pisei sobre ela, ficou sujo. Ele disse, todos aqueles que vêm até mim, vêm sujo e imundo. Mas quando eu toco, fica puro. Fica puro novamente. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Como é que tu se encontra, se tu está sujo, imundo. Mas Deus, ele quer mudar a tua história. Então, naquele momento, Deus falando, o homem de cabelos brancos falando comigo, e ele tocou sobre as águas. As águas ficou limpas de novo, cristalina, meu Deus. Pastor, você foi liberto através dessa visão, desse sonho? Não. Ainda continuou eu, escravo. Pastor, como você se tornou livre, liberto? Eu vou te dizer como foi. Chegou um certo tempo da minha vida, da minha história, que eu comecei a analisar o que estava acontecendo na minha vida. E ali, naquele momento, chegou um certo tempo que eu falei com a minha mãe. Eu disse, mamãe, me dê R$5, não por morte, mas vai ser a última vez que você vai ver eu usando droga. É a última vez que você vai me ver usando droga, mamãe. Ela disse, meu filho, não fala uma coisa dessa. Eu disse, mamãe, você não vai me ver mais usando droga.
Ela pegou e me deu 5 reais. Quando ela me entregou esses 5 reais, eu saí correndo, amado Deus, até a boca de fumo. Cheguei na boca de fumo, voltei correndo, porque eu estava ansioso para usar a droga. Eu usava na cozinha dela, a droga. E chegou num certo momento que eu, ali, né, bati na porta, ela não queria abrir, ela terminou abrindo a porta e eu usei a droga lá na cozinha. Então, amado Deus, só que antes de eu te contar essa história, eu estava com 3 dias e 3 noites sem dormir. 3 dias e 3 noites sem dormir, eu usando droga direto. É por isso que minha mãe não queria dar esses 5 reais para mim. Então Deus me preparou para fazer a cura divina, para me libertar. Ele me fez eu jejuar. Ele me fez ficar de vigília. Disse, pastor, mas você estava usando a droga. Pai. Mas Deus, ele tem uma forma de trabalhar, ele tem o seu jeito de fazer o seu milagre. Então, quando eu acabei de usar a droga, eu botei os meus joelhos no chão. Estava com 3 dias e 3 noites sem dormir. E quando eu botei o joelho no chão, eu disse, Senhor, eu não suporto mais essa situação, eu não consigo mais ficar vivendo nessa situação. Eu preciso que o Senhor me mate, me tire desta vida, porque eu não suporto mais isso. Não consigo mais viver desta forma. Então, amado Deus, ali Deus, ele me deu um sono na mesma hora, eu fui dormir. E ali eu tive mais um sonho, mais uma visão de Deus. E quando eu estava ali, né, dormindo, veio um sonho, a qual mostrava eu bem no meio de um lago muito grande, e era noite. Eu estava justamente no centro do lago, no centro. Então surgiu um homem com uma autoridade, uma voz autoritária, uma voz que tem autoridade, de cabelos grandes e brancos, só que eu não podia também ver o rosto dele. E de repentemente ele disse, ei rapaz, sai daí. Eu disse, Senhor, eu não tenho forças, não tenho força de sair de onde eu me encontro. Ele disse, deixa que eu te tiro daí. Então, quando ele me tirou, quando eu me vi, já estava fora da água, quando ele falou essas palavras. Então, quando eu me encontrei fora do lago, ele me entregou um balde com água. Ele disse, agora, pega esse balde com água, vai lá e se lava. Quando eu ia para me lavar, ele disse, volte aqui. Então eu voltei até ele, mas eu não vi o rosto dele. Então ele tocou sobre as águas, e ali naquele mesmo momento, a água se tornou cor de sangue. Amado de Deus, cor de sangue. Então a partir desse momento, eu me lavei com essa água cor de sangue. Então esse momento que eu me lavei, eu voltei até ele. Ele me mostrou um caminho muito estreito. Ele disse, tá vendo esse caminho aqui? Ele apontando para eu apontava, eu via só a mão dele. Eu disse, sim, Senhor. Agora segue nesse caminho. Esse caminho era muito estreito. Então eu comecei a caminhar sobre esse caminho, amado Deus. E eu caminhava cada vez mais, era trevas, era noite. Quando mais eu caminhava nesse caminho, mais esse caminho ia ficando ia tirando as trevas, ia desaparecendo nesse caminho. Era trevas, mas com a forma da minha caminhada, as trevas iam saindo. E também eu observei uma coisa, aos meus pés, debaixo dos meus pés, eu observava uma coisa, que quando eu saí, havia lamas ainda no caminho. Então, conforme a caminhada, eu ia vendo que o chão também ia ficando seco. As trevas iam desaparecendo e o chão ficando seco.
Então, quando chegou mais na frente, amado Deus, a terra já estava seca. Então, quando a terra já estava seca, também as trevas já tinham desaparecido. Quer dizer que Deus ele nos tira de pouco, Ele não nos tira de uma vez. Mas o que você está falando que Deus não tira de uma vez? Deixa eu te explicar o que. Ele está falando que que a minha caminhada, eu que ia decidir até onde eu ia chegar. Então, quando eu chego mais na frente, amado Deus, havia uma montanha muito gigante, gigantesco. E essa montanha, o caminho estreito só levava para cima. Não tinha mais caminho nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Só para cima dessa montanha. E esse caminho era muito estreito. Então eu comecei a subir nessa montanha. Comecei a subir. E via eu que não tinha fim essa montanha. E eu continuei a subir essa montanha, continuei ali subindo. Chegou um certo tempo da montanha, eu observando que a montanha não havia fim, mas quando eu chego mais um pouco em cima, havia uma escada cor de cristal, uma escada muito estreita, que só cabia eu mesmo, não tinha como ninguém passar por mim, nem eu passar por alguém. Era estreita essa escada. Então eu comecei a subir nessa escada, né? Quando eu observo bem, acima da montanha não era mais montanha, era cor de cristal também, o topo da montanha. E quando eu chego lá, havia poucas pessoas lá em cima da montanha. E essas poucas pessoas estavam olhando para uma só direção. Uma luz que brilhava mais do que o sol, ela penetrava nas trevas. Amado Deus, Deus estava mostrando que o que Ele fez na minha vida, Ele me tirou das trevas. Então eu tinha que decidir se eu subiria ou desistiria. Eu subi na visão. Então agora está na minha decisão se eu quero continuar nesse caminho. Eu me encontro até hoje nesse caminho. Pastor, você foi liberto nessa visão? Fui liberto. Eu fui liberto nesse mesmo dia, nessa mesma noite, desta visão, que Ele me tirou de um grande lamaçal do pé. Era aquele grande lamaçal. Naquele mesmo dia eu fui liberto. Nunca mais usei droga. Hoje eu sou pastor, presidente de um ministério. Igreja Pentecostal Manaim. Deus, Ele fez o mover na minha história. E Ele também vai fazer na sua história. Para que Deus venha fazer o mover na tua história, você tem que buscar a Deus. Você tem que orar a Deus. Como eu tinha contado mais cedo, que eu ia para a boca de fumo orando, ou mesmo ia louvando. Eu louvava até na boca de fumo e voltava louvando. E eu tinha o meu sonho de ser liberto. Eu queria sair de onde eu me encontrava. Mas demorou muito. Eu cheguei até um tempo de achar que Deus não me ouvia. Mas Deus me ouviu. E Deus também vai te ouvir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar para a tua vida. Senhor, meu Deus, meu papai do céu, esta pessoa que está vendo esse vídeo, é para ela mesma. O Senhor vai fazer um grande milagre sobre esta vida. O Senhor vai quebrar a maldição desta vida. O Senhor vai remover aquilo que estava, ó Deus, atormentando essa pessoa. Essa pessoa vai ser liberta. Essa pessoa vai receber de ti também, ó Pai, a libertação, a cura. E o Senhor não vai fazer somente a libertação, você vai curar esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, ó Deus, que o Senhor vai quebrar maldições dessas vidas, que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Todo o espírito imundo que estava sobre esta vida vinha ser repreendido pelo poder do teu Espírito Santo. Eu creio. Se tu creres, diga amém.